Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma conversa de sexta. Estamos aqui toda sexta-feira, das 19 às 20 horas. E hoje a gente tem conosco aqui, satisfação, tenho vários amigos. Boa noite, Cláudio, Marcelo e Marco, tudo bom? Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos. Legal, gente. Bom, queria convidar primeiro, fazer um convite para vocês que estão nos assistindo aí de participar, tá? Então, o nosso programa é bastante interativo, você está aí no YouTube, coloca seus comentários, as suas dúvidas, aí que a gente vai procurar acompanhar você e responder dentro do possível, tá bom? E acessem os nossos canais também da Liderare, tá? Eu vou botar aqui na tela, vocês acessam a nossa página do www.liderare.org, tá? Ou então nossas redes sociais no @liderologia. Tá? A gente está presente ali no YouTube, no Instagram, no Facebook, ok? A gente tem também um podcast associado a esse programa aqui, tá? Esse programa fica sempre na íntegra no YouTube. Mas você pode ouvir, né, que é bastante prático para ouvir quando você está em trânsito, por exemplo, no podcast. Você acessa na nossa página, que é o www.liderare.org/negócios evolutivos. Ou então você procura lá no seu tocador de podcast preferido. Beleza, então. Então, sem mais delongas, a gente começa o nosso programa aqui, gente, com uma frase da semana, tá? Então, vamos lá. O pessoal não sabe ainda qual é a frase da semana, e eu vou colocar agora. Tirado do léxico de ordem pensada, é a seguinte: em todos os empreendimentos, há a aplicação de estratégias cosmoéticas ou de estratagemas anticosmoéticos. E, nesse caso, todo cuidado é pouco. Do professor Valdo. E aí, gente? Vamos lá? O que vocês acham disso aí? A gente falava, né, nos bastidores, antes, começou a entrar ali, eu percebi que tinha a ver com isso aí. Sim. Eu, na minha vivência, isso é um fato, né? É uma realidade, porque todo empreendimento ele é feito por consciências e todas as consciências têm aí os vários níveis de cosmoética e anticosmoética, né? No empreendimento em si, vamos dizer assim, empresarial, você tem os mais variados níveis de interesse, né? Por trás daquele empreendimento, o que a pessoa quer, tá? A pessoa vê, né? As empresas hoje ditas privadas, as pessoas colocam que tem um objetivo do lucro, tá? Mas não é só isso, né? O lucro em si ele é necessário porque senão o negócio ele nem existe. Negócio que não dá lucro não existe, né? Ele quebra, ele desaparece, tá? É uma condição de sobrevivência. Agora, como que você busca esse resultado? Qual uso você vai dar para esse resultado? Aí o matiz é grande, tá? De interesses, de posturas cosmoéticas. Como que você vai fazer isso? Né? O objetivo, eu acho que é comum, até por uma questão de sobrevivência entre todos os empreendimentos que precisam sobreviver pelas próprias pernas, né? Não são dependentes, se tornar independente. Mas como que você vai conseguir isso? Aí você vê literalmente de tudo, né? É um desafio. Navegar e conseguir se manter firme aí com uma postura cosmoética nas várias injunções que aparecem, né? Hoje a gente está com só empreendedor aqui, né? Então vamos trocar ideia aí. O que você acha aí, Marcelo, Marco? Vamos lá. Vamos agitar. Então, eu acho assim, a gente aprendeu aqui, né? A gente tem uma noção dessa questão da multidimensionalidade, né? Que a gente é o mesmo em todo lugar que a gente vai, né? Então, quando a gente se torna um empreendedor, a gente começa um negócio, a gente vai ser a mesma pessoa, né? O mesmo pai de família, mesmo como você era um trabalhador. Então, a gente vai trazer os nossos valores já que a gente já conquistou ali até aquele momento, né? Mas quando a gente vai para um negócio, para um empreendimento, aí parece que a pressão aumenta ali, né? Então é legal a gente ter uma certa preparação ali quando vai começar aquele negócio, tentar estabelecer ali as suas regras, os seus requisitos ali, para que aquela galera que vai formar o time também tenha uma referência, né? Então, digamos que a pessoa já tenha lá uma tendência, né, a quebrar regras, é muito comum ele também seguir um caminho mais
mais assim, informal, às vezes não quer contratar um funcionário, não quer arrumar um jeitinho de não pagar o imposto. Isso aí vai corrompendo, né? Com o tempo vai se tornando uma prática mais habitual, até chegar ao ponto que a coisa vira uma bola de neve. Então, acho que é legal, né, quando começar o negócio, já pensar, né, em fazer tudo direitinho, né, tentar mesmo superar as dificuldades que já tem, né? Sabe, virar uma cultura realmente de cosmoética, né? Não só a questão legal, mas também o respeito às pessoas que vão estar envolvidas, os clientes, né, os fornecedores, todo o elenco ali do processo, né? Mas é difícil manter, eu acho, né? É difícil, é o que a gente quer, mas é difícil manter essa coerência, né? Essa semana, por exemplo, eu estou num grupo lá, um determinado grupo, e aí nesse grupo para todo mundo estar compartilhando informações no mesmo nível. É para isso que o grupo foi criado. Só que depois o camarada disse: não, mas esse assunto só fala comigo, entendeu? Petit comité, aquela coisa. Não, mas como assim? Não era para todo mundo estar no mesmo, né? Não, mas quando dá problema, fala só comigo, daí a gente resolve e depois leva para lá. E, sabe, existe uma tendência, às vezes, as pessoas, eu acho que ainda tem medo, né? Isso talvez da questão da crítica, da exposição, e acaba gerando consequências mais graves adiante, né? Eu já vejo um outro aspecto, Rafael, né, quando a gente fala do empreendedorismo, que eu acho que eu já trago para o aspecto já mais pessoal, né? O maior empreendimento que a gente pode fazer é a nossa própria vida. E cada um, dentro desse seu processo evolutivo, vai criar uma estratégia para desenvolver melhor e agregar, não tanto para você, quanto para o grupo que está ali em volta de você. E aí eu vou aproveitar o nosso convidado aí, o Cláudio Garcia, né, que participando de um fórum da liderologia, ele trouxe uma situação muito interessante que me chamou muita atenção na época. Esse fórum foi do ano passado e o tema era liderança interassistencial. E ele trouxe aí a situação de um colaborador que ele tinha na empresa que ele gerencia, que ele tirou ele de uma posição e colocou numa posição mais alta. E a pessoa não se adaptou àquela situação, ou não gostava daquela situação que estava, e preferia estar continuando. Então, eu vejo nesse processo aí, muito pessoalmente, né, pelas minhas características, é onde você pode desenvolver melhor o seu trabalho, onde você pode agregar mais para uma determinada situação. Eu até que gostaria que o Cláudio aí comentasse a esse respeito, como é que ele viu toda essa situação e o que ele pensa a respeito disso, né? E quando eu falo, né, você está empreendendo na sua própria vida, eu quero colocar a situação de aonde você pode agregar mais e trazer mais valor para aquilo que você está fazendo. Esse é um aspecto bem interessante, e eu vou aproveitar também juntar essas duas questões com o ponto que o Marcos falou, né? Eu concordo com o Marco parcialmente, porque ele colocou assim, não, todos nós somos a mesma pessoa e quando a gente vai empreender, a gente leva nossos valores e os nossos, né, a nossa cosmoética. Veja, atenção, isso é uma verdade, mas dentro do nosso rol de valores também tem os nossos vícios, também tem os nossos trafares, também tem as nossas dificuldades multimilionárias, que até então ela não aparecia muito porque você não tinha campo de manifestação. Então, veja, se você lá é um funcionário, né, trabalha em equipe, veja, você é comandado, tem o seu gerente, tem o seu chefe, tem o seu salário, tudo bem. Quando você vai empreender, existe a possibilidade de você, de repente, estar comandando 30, 40, 50, 500 pessoas. Então, você começa a ter um poder, vamos dizer assim, muito desproporcional ao que você tinha antes. Né? Dependendo do negócio, você começa a ganhar dinheiro, né? E dinheiro grande. Então, veja, toda a sua relação em relação ao poder e em relação ao dinheiro, ela, vamos dizer assim, ela começa a ser manifestada ao máximo. Antes você não via aquele viés, ou você não abordava, porque você não estava no seu espaço. Então, o primeiro aspecto que o empreendedor tem que ver é ele olhar para ele e ver como essas questões mexem com ele. Como é a história evolutiva dele dentro daquela temática. E o que ele pode fazer para trilhar, para enfrentar suas dificuldades naquela área, né? Porque se ele está tendo essa experiência, provavelmente ele tem coisa para aprender. E como que ele vai lidar com aquilo.
Quando ele faz isso com ele ajuda a fazer com o outro, né? Esse episódio de você promover uma pessoa, veja, tem vários tipos de dificuldades. Primeiro, a pessoa, às vezes, eu já tive um caso, a pessoa está lá fazendo uma função em que ela não comanda ninguém. Então, ela se manifesta de uma certa forma. Você, às vezes, passou a pessoa de uma condição e passa a ser coordenador, ela se transforma completamente. Você começa a ver como aquela consciência, primeiro, se lida com a questão do poder, porque ela tem poder sobre uma outra pessoa. Em algum nível ela tem, porque ela coordena a outra pessoa. Então, às vezes, a pessoa ela enfia o pé pelas mãos num simples subida na hierarquia, porque ela revela como as dificuldades dela de lidar com isso. Tem as questões também de organização, de imitação pessoal, né? Porque a pessoa tem mais responsabilidade, tem mais pressão. Então, tem uma questão de habilidade e uma questão mesmo de como ela vê aquela condição. Qualquer grau que você suba, vamos dizer assim, num processo profissional, a pessoa fazer carreira profissional, basicamente duas coisas, né? Você tem a sua habilidade, que ela cresce, você tem poder sobre as outras pessoas e você tem mais dinheiro. Então, o empreendedor tem que ver qual que é as minhas questões que eu tenho que amadurecer, melhorar, aprimorar, corrigir, refazer dentro da condição do poder e da condição do dinheiro. Então, o empreendedor vai ser o primeiro a ser colocado em teste. Não é um teste só de mercado, é um teste consciencial. O que você vai fazer com isso? Como é que você vai fazer disso? E se você acha que, não, eu sou um cara tranquilinho, eu não tenho problema com poder, então é aquela, né? Ninguém tem problema do poder, até que você bota o poder na mão dele. Aí você vai ver como é que funciona. Vai bater, né? Ali, né? A água vai bater, então você tem que estar lúcido para isso, para poder fazer desse experimento, dessa vivência, algo realmente positivo, né? Para todos os envolvidos. Mas se você menosprezar isso, a chance de você colocar os pés pelas mãos não é pequena. Entendeu? A gente tem uma pergunta aqui, ó, vou botar na tela, tá? Da Camila. Eu vou ler. O que vocês pensam sobre o holopensene do empreendedorismo no Brasil, onde a parte fiscal, legal e burocrática não colabora muito? Qual o diferencial evolutivo e Trafor é crucial para se desenvolver? Muito boa pergunta, Camila. Obrigado. Deixa eu só fazer um comentário, que o Cláudio falou uma coisa muito legal aí, que eu achei legal assim, Cláudio. Você trouxe o ponto da pessoa entrar dentro de um ambiente corporativo, né, quando ele vai montar um negócio, ou vai comandar uma equipe, seja lá o que for, e há uma mudança. Por exemplo, você lembrou até bem, ele traz as virtudes, né, as questões, mas também traz embutido ali os trafares dele, aqueles pontos, né, que são, digamos assim, de melhoria, né? E o que você acha que muda? Tem até a ver com essa pergunta, né, que ela trouxe da questão da lei, da burocracia. Quando ele entra nessa condição de poder aí, começa a realmente ter que tomar decisões, e aí vem as dificuldades, ele vai começar a ter um desafio maior, vai ter aquele pensar... Assim, o que você acha que influencia mais ali, quando ele interage com muitas pessoas e começa a estar no meio diferente do processo que ele estava anteriormente, quando não tinha aquela condição ali? Como é que você vê isso? Eu vejo, né, até pegando meu caso pessoal, o principal é você ter muito claro qual é a sua intencionalidade. Mas para você ver qual é a sua intencionalidade, você tem que fazer um processo, vamos dizer assim, de aprofundamento nessa intencionalidade. Você não pode romantizar a sua intencionalidade. Entendeu? Porque você vai perguntar para um conscienciólogo, um intermissivista, você está abrindo uma empresa? Ele vai falar assim, não, eu estou porque eu quero fazer assistência, eu quero fazer uma empresa conscienciológica. É isso mesmo? Você já fez uma reflexão de 500 horas e chegou a essa conclusão, ou você só está repetindo aquilo? Porque, no fundo, ele até gostaria, mas o vício dele, ele às vezes quer dinheiro, ele quer status, ele quer poder. Então, veja, aí base tudo é a autopesquisa dela. Ela tem que estar muito claro. E mesmo que a pessoa eventualmente tenha uma dificuldade dessa, esse não é o problema. O problema não está lúcida para isso. Tá? O problema é a pessoa achar que ela está entrando no empreendimento e que não tem vício nenhum. Tá? Então, ela tem que ver assim, meu ponto fraco é aqui, o meu mata-burra é aqui. Então, tem que estar atento a essa posição. A própria pensada do professor Valdo, olha, tem posturas cosmoéticas e anticosmoéticas. Fique atento. Então, o primeiro ponto é a atenção. Porque quando você deparar com aquela situação, se você está lúcido, você, eu tenho instrumentos hoje para fazer diferente.
eu tenho recursos hoje para fazer diferente. Mas o primeiro passo é a lucidez, tanto das suas virtudes quanto dos seus vícios, né? Tanto dos seus trafores quanto dos seus trafares. Agora, não pode romantizar. A pessoa não pode romantizar para ela. Tem que ter muito claro aonde que o bicho pega para ela. Essa é a vacina, entende? Porque quando ela se deparar com isso, ela vai ter a oportunidade, por estar mais lúcida, por ter um código pessoal de cosmoética, vamos dizer assim, mais aprimorado do que tinha no passado, de fazer diferente. Mas se ela banaliza aquilo, acha que só porque ela está dizendo para ela que é uma empresa conscienciológica, aquilo não vai pegar ela começa a baixar a lucidez que ela tem. Tá? Então, a gente tem que saber que num negócio desse, se você está repetindo essa experiência, você tem questões para serem resolvidas. Então, a primeira coisa é você procurar saber quais são, para sair bem dentro desse contexto. Entende? Então, eu acho que o empreendedor tem que estar muito claro. Não tem vício nenhum. Tem. Eu te aposto que tem. Se a gente dar uma peneirada aí, fazer uma mineração, né? Então, veja, faça isso por você. E aí você vai conseguir perceber, opa, aqui é algo que pode ser um mata-burro. Aí você, estando lúcido, você consegue, vamos dizer assim, você tem a oportunidade de fazer diferente. Então, o principal ponto é a lucidez. Agora, achar que a pessoa não tem nenhum ponto, nada, vício nenhum, não tem trafar nenhum, e está entrando no negócio, né? Aí ela pode ter dificuldade, né? E quando a pergunta da Camila, das dificuldades, eu vejo o seguinte, essa é a realidade. Tá? Uma das coisas que o processo empreendedor te mostra é o seguinte, a gente tem o que seria ideal e tem o que é a realidade. A realidade é essa. Tá? Eu tenho que decidir, eu quero navegar nesse mar, né? A gente comentou aí, quem comentou sobre navegações, né? Eu quero botar meu barco nesse mar. Depois que você botou, aí você navega. Mas tem que saber que mar é esse que você vai navegar. Tá? É difícil, é burocrático, isso tudo tem uma história, né? Tudo isso também são um montão de subterfúgios para processo anticosmoético, corrupções, favorecimentos, mas você tem que escolher, você tem que entender, saber que tem que pesquisar o que você vai entrar e ver qual vai ser o seu código para navegar dentro dessa condição, qual vai ser a sua bússola, tá? Mas, se a gente for dessa dimensão, se a gente for, vamos dizer assim, colocar as dificuldades como impeditivo, a gente nem vinha para cá, né? Aqui é meio complicadinho, né? Então, veja, não pode... A gente tem que encarar as dificuldades como oportunidades. A dificuldade é dura, ela cobra caro, ela é difícil, mas, veja, uma vez que você supera, isso aí é fantástico para você enquanto consciência, tá? Então, eu acho que você não pode ter ingenuidade, e a primeira ingenuidade é você achar que você não tem dificuldade. As pessoas falam da dificuldade da burocracia, e a dificuldade da sua anticosmoética, onde é que fica? Quais são os seus pontos de anticosmoética? Todo mundo faz o código pessoal de cosmoética, isso é ótimo, é bacana. E o seu de anticosmoética? Quais são os que você ainda tem? Você tem que saber deles hoje para poder superá-los. Então, começa com você. Né? A dificuldade maior é essa. Apesar do governo, da burocracia, desse processo todo ser muito ruim, o que trava o empreendedor é a sua própria dificuldade consciencial. Sim. Porque às vezes, né? Claro que essa questão da burocracia tem que ser trabalhada, né? É uma coisa que a gente precisa mesmo. Tem bons exemplos também em outros países, mas qualquer coisa pode ser usada como uma desculpa para aquelas autocorrupções, né? Então já que a tributação é muito alta, então eu sou obrigado a fazer dessa outra forma que é errada, né? Então, assim, as pessoas têm que pensar o seguinte, se quer mudar alguma coisa, tem que usar o caminho legal. Se não está gostando de pagar aquela taxa, ou muda de negócio, ou então busca... Você não é obrigado a abrir o negócio A, B ou C, entendeu? Eu tenho uma frase que ela serve para mim, para eu próprio me animar, e eu às vezes falava isso com sócios, com os funcionários, falava, se fosse fácil, já estava pronto, se estivesse pronto, não precisava de mim. Então, se eu estou aqui é porque não está pronto, e porque não é fácil, porque se tivesse fácil, alguém já tinha feito, entendeu? Ninguém te chama para resolver coisa fácil, para com isso, ninguém é criança aqui. Se alguém te chamou para alguma coisa, pode ter certeza, não é fácil, porque se fosse facilidade, a pessoa já tinha resolvido, não tinha problema, não é isso?
Ó, o problema é tão fácil que eu já resolvi, então a gente não precisa, chama para tomar um café. Mas se chama para um empreendimento... próximo, né? O próximo problema. Se você se chama para um empreendimento, é porque tem pepino, né? Ninguém vai dividir com você. A natureza humana não vai chamar você para uma sociedade que não tem dificuldade. Isso aí me lembra do que tu falou no início, né? Porque acho que até foi no bastidor sobre a glamorização dos negócios e tal. Porque se a pessoa não gostar daquilo, vai ser difícil enfrentar o pepino e resolver, né? Não, é pepino. Outra também, né? As pessoas até quando vão começar uma sociedade ou pensam num negócio, elas romantizam. Ninguém te chama você para ser sócio de um empreendimento porque é fácil e vai dar muito dinheiro. Ele faz porque é muito difícil e ele não sabe como ganhar dinheiro, porque se ele soubesse, ele fazia para ele mesmo, né? Isso é a natureza humana. Então, veja, é difícil para você, é difícil para mim, quem sabe nós dois aqui conseguimos fazer uma dinâmica que a gente consiga superar junto. Mas é difícil. E todo empreendimento, até o próprio empreendimento evolutivo, né? A gente tem aí a parceria com os amparadores, mas, veja, é para ser difícil, porque se fosse fácil, a gente já tinha feito antes, né? Tá certo? Então, esse é um ponto bem importante, né, Cláudio? Porque às vezes a pessoa vê assim, aquele negócio e fala, pô, quero ser empresário porque ele quer o glamour do negócio ali, né? Ele quer... empresário não trabalha, empresário não se preocupa com nada. Ele tem uma fantasia, né? Tudo, né? Eu acho muito interessante a pessoa estar assim, não, eu acho que eu vou abrir uma empresa. Mas por quê? Não, porque eu quero ter liberdade, dormir à tarde. Eu falei, poxa, ele não sabe que vai trabalhar no mínimo uma década. Ele está indo na direção errada, né? Vai trabalhar 12, 13 horas por dia. Se der tudo certo, bem. Se der errado, ele perde o que ele construiu até ali. Então, veja. Mas o pessoal cai na real bem rapidinho, né? Não é? A realidade, ela se impõe de uma forma espetacular, né? Então, veja, a lucidez, eu acho que é a que a pessoa deve buscar em qualquer área. Mais do que facilidade. Não entre em nenhum empreendimento, até o próprio, né? O Marcelo falou assim, a vida do empreendimento. Não busca facilidade. Se a vida está fácil, alguma coisa está errada. Busca lucidez para você ter, superar as dificuldades com um certo brio, com uma certa honra, e acertar mais do que vai errar. Também não acho que você não vai errar. Você tem que estar aberto, assim, o que eu errei aqui? E corrija rápido, né? Então, agora, querer facilidade é perder essa vida. Seja no empreendimento, seja no empreendimento evolutivo, seja na IC, seja na empresa. Então, se você quer facilidade, já... Agora, uma dificuldade que você tenha, né, esteja lúcido para ela, que tenha recursos, que possa ter elementos para superar. Mas facilidade não ajuda muito. Né? Não ajuda muito. Porque daí não tem desenvolvimento, né? Porque aquilo que a gente faz com o pé nas costas pode ajudar o outro a aprender, né? Mas o que a gente precisa é desafio, né? Para você ter excelência, você tem que estar repetindo. É a repetição que faz a excelência. Então, se está muito fácil, você pode estar desconfiando. Poxa, eu já fiz aquilo que eu já tinha feito antes, então eu estou perdendo meu tempo. Então, tem que ter uma dificuldade que você possa lidar com ela, tá? Senão é masoquismo. Se você acha que não tem estrutura nenhuma para lidar com aquilo, aí você não precisa lidar com aquilo, porque vai trazer mais sofrimento e não vai trazer resultado. Mas se você acha que tem recurso... E aí entra na condição que você falou da responsabilidade, né? Porque dentro do processo do empreendedorismo, seja ele evolutivo, né? Seja a nível profissional, com fins lucrativos, você quando atinge um ponto, né? Um ápice, não quer dizer que você vai parar ali, que você continue sempre almejando algo melhor. Porque o grande objetivo é atender às suas necessidades e a necessidade daquele público que você está envolvido com ele. Né? Aí eu trago aí para o aspecto do empreendedorismo evolutivo, que é a questão do autoconhecimento, as questões que você trouxe de se conhecer, né? O processo cosmoético e o anticosmoético, né? Aquela falta de cosmoética que você tem no dia a dia, as coisas que você precisa estar reciclando, trabalhando, sabendo, né, do processo dos erros que a gente vai ter e procurar reconhecê-los o mais rápido possível, como acontece dentro do empreendedorismo, para você poder voltar atrás, se recuperar e continuar dando sequência nesse processo. Né? Eu acho que o processo empresarial, mesmo tendo essa condição que foi posta na Pensata, né, de um aspecto cosmoético, anticosmoético, ele ajuda bastante nesse aspecto, porque hoje, como a nossa economia está estruturada, se você não está num negócio que é monopólio ou oligopólio, mas está no mercado, vamos dizer assim, que ele é aberto à competição,
quem atender melhor ao cliente sobrevive. Tá? Então, você já tem uma visão para fora. Eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que elas queriam abrir um negócio. E elas falavam muito do que elas gostavam de fazer, do que elas queriam fazer. Eu falei, olha, se você gosta de fazer isso, transforma isso num hobby. Isso é para dar prazer para você. Se você quer abrir um negócio, tem que saber assim, o que as pessoas precisam. Porque elas não vão comprar o seu produto porque você gosta. Você tem que saber o que as pessoas precisam. O que elas necessitam. Se você descobrir o que elas precisam e que você pode entregar e gosta, ótimo. Se você vai fazer aquilo só porque você gosta, faz um hobby, né? Então, isso já te obriga a pensar o seguinte, o que o outro quer? Você tem que sair um pouquinho do seu umbigo. Porque, assim, se ele não comprar, você não vende. Se você não vender, né? Agora, claro, a pessoa também pode descobrir as pessoas que estão mais imaturas, mais doentes, e tentar vender para elas, né? É um produto anticosmoético. Mas, veja, é sempre a necessidade do outro. Isso eu estou falando em negócio que você tem uma competição, não é um monopólio, não é um oligopólio, não tem proteção de governo, que aí é uma outra coisa. Aí é maracutaia para você fechar o mercado para você. Então, você precisa ver o que o outro precisa. Então, isso já ajuda. Você tem que atender a necessidade do outro. Senão ele não compra o seu produto, ele não vai na sua loja, ele não compra o seu serviço, ele não te contrata. Ele não é obrigado, o dinheiro é dele. Né? Dá até para fazer um paralelo, Cláudio, com aquele que quando você vai fazer uma pesquisa, uma autopesquisa, você fala, pô, que problema que eu vou resolver, né? Aí você vai e joga no outro lado. Que problema que eu vou resolver para o mercado que vai me ajudar no meu negócio, né? De repente, mais ou menos essa Mas aí o foco tem que sair de você e ir lá para o outro. O que o outro precisa? E se você descobrir o que o outro precisa, você pode prover, puxa, aí deu match, né? Aí casou, né? Eu já vi muito negócio nem sair do chão, porque o foco era muito na pessoa. Eu quero fazer isso porque eu gosto. Então, vira hobby. O que você gosta é hobby. Eu faço um montão de coisa aqui na minha casa. Mas, provavelmente, as pessoas não compram. Entende? As pessoas têm necessidades. Às vezes... E outra, tem gente que fala assim, não, mas o negócio não deu certo porque as pessoas não me valorizam. Não, elas não têm a sua necessidade. Né? Você quer vender um negócio totalmente sofisticado, mas a pessoa quer um arroz com feijão. É a necessidade dela. Naquele momento evolutivo, né? Vamos assim dizer. Então, veja, você tem que entender essa condição. O mercado te mostra muito isso. Se você não atender a uma necessidade ou resolver um problema que as pessoas querem e pagam por ele, e o preço que elas querem pagar ou podem pagar, não o que você gostaria de receber, né? Porque se você colocar o preço errado, então, quando isso dá match, tem um negócio. Mas as pessoas começam a pensar, o que eu gostaria? Como eu gostaria? Não, é o contrário. Eu gosto de fazer isso. Tem alguém que demanda isso? Se tem, pode virar um negócio. Se não, faz em casa como hobby, vai ser feliz. Mas se virar um negócio, provavelmente ele não vai ter sucesso. Porque não vai ter gente interessada nele. Tem? Sim, é verdade. Gente, vamos lá. Agora a gente está chegando mais ou menos na metade aí do nosso primeiro tempo. Agora nós vamos fazer alguns anúncios aqui, anúncios da Liderar, e depois a gente volta com a entrevista aí com o nosso convidado de hoje, o Cláudio Garcia. A gente tem o seguinte, vamos lá. A gente tem amanhã a apresentação do pesquisador Bruno Bueno, dentro do Autopesquisa em Liderança. Ele vai falar de autopercepção emocional do líder. E ele tem aqui um videozinho curto que eu vou botar para vocês, convidando a turma para participar. Como ter inteligência emocional no exercício da liderança? Como as emoções influenciam nas crenças irracionais do líder? Quer saber mais? Participe amanhã de nossa live sobre autopercepção emocional do líder. Legal. A gente também tem o fórum de liderologia, tá? O 6º fórum, imperdível, tá? Muitos pesquisadores apresentando aí num dia condensado, vale muito a pena, tá? Então, a temática é a conquista da liberdade consciencial a partir da assunção da autoliderança evolutiva. Vai ser no dia 28 de maio, então tá pertinho aí. Se inscreva, eu já fiz a minha inscrição. Vocês já fizeram aí? Não precisa responder agora. Mas façam a sua inscrição também, vale muito a pena, tá? Marco, você, entre nós 4 aqui, eu acho que você é o que não participou ainda. Participe, né? Opa! Brincadeira, né? Mas se você vale a pena, vale a pena. Gente que estiver assistindo aí, vale a pena, tá? É uma oportunidade anotado aqui. muito, muito boa, tá?
Temos agora o seguinte, esses são os dois anúncios. Alguém de vocês quer anunciar alguma outra coisa? Tá bom. Não, Se lembrarem, vale a gente no final fala de novo. Nós temos uma novidade no nosso programa de sexta, que é uma coluna, tá? É a coluna Insight de Sexta, com a colunista Simone Zolé. Eu vou botar aí o videozinho dela, tá? O videozinho não, o videozão, né? Muito bacana aí que eles editaram. E a gente, na volta, fala com o Cláudio. Felicidade organizacional. É possível ser feliz no trabalho? Hoje eu trouxe aqui para nós um texto da Suzy Claveri, do pessoal da newsletter lá da Startse, que vale a pena analisarmos e vermos o que é possível para implementarmos nos nossos negócios e empreendimentos evolutivos. Suzy traz a questão da felicidade corporativa. Então, felicidade corporativa não é o que a empresa dá, mas um processo a longo prazo, que foca em como as pessoas se sentem e rende bons resultados para a empresa. Sam Ashore, em O Jeito Harvard de Ser Feliz, diz: felicidade é a alegria que sentimos quando buscamos atingir nosso pleno potencial. Além disso, felicidade leva ao sucesso e realização, e não o contrário. A pesquisadora Sonja Lyubomirsky diz: felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar, combinada com a sensação de que a vida possui sentido e vale a pena. É questão de tempo ver a felicidade diminuir o absenteísmo e o turnover nas empresas, fazendo com que os talentos permaneçam mais tempo, gerando motivação e comprometimento a longo prazo. Colaboradores mais felizes tendem a ser mais saudáveis física e mentalmente, reduzindo casos de depressão e inclusive de burnout. São mais produtivos, engajados e todos os fatores impactam diretamente em seu desempenho, gerando lucro para todo o ecossistema. E qual que é esse ecossistema, né? É a própria pessoa, o próprio colaborador, a família dele, a sociedade em geral e a própria empresa. Um estudo realizado pelo Center for Positive Organization Scholarship da Universidade da Califórnia mostra que um colaborador feliz é em média 31% mais produtivo, 3 vezes mais criativo e suas vendas são 37% mais elevadas em comparação com os outros. Uma pesquisa realizada pela Right Management mostrou que o nível de produtividade dos funcionários pode aumentar em até 50% em organizações que investem no bem-estar e no estímulo positivo dos seus colaboradores. Além disso, outro ponto importante é justamente que a área ou o profissional de recursos humanos não deve sentir-se e nem mais ser visto como responsável pela criação desses cenários. Não é justo e nem sustentável colocar no RH a responsabilidade pelo sucesso de qualquer uma dessas facetas, porque uma empresa é feita de pessoas para pessoas. Cada um de nós, líderes ou não, RH ou não RH, é responsável pela própria jornada, pelas próprias escolhas, pela experiência que provoca em si e nos outros. Empresas são um grande ecossistema em funcionamento, no qual uma peça depende de outra para a sobrevivência. Isso significa que não adianta uma empresa ter um lindo desenho de jornada da experiência ou de plano de felicidade no papel, se no dia a dia as pessoas não se responsabilizam por executá-lo e não se entendem parte fundamental dele. Então, acho que vale bastante a pena, né, nós levarmos isso em consideração em nossos negócios e empreendimentos evolutivos. Então, fica aí a sugestão de reflexão. Sou Simone Zolé, diretamente para o Conversa de Sexta. Mas a Simone, obrigado pela coluna, primeira coluna do programa. Espero que vocês gostem. Depois comentem aí. Oi? Bela contribuição, gostei muito do Bacana, bacana. E aí, felicidade, viu? Melhor para todo mundo aí, é o cosmoético. Tem que entender bem esse processo aí, vende mais também, né? Na hora que a gente estava conversando agora há pouco, me veio o Cláudio estava falando, eu estava pensando numa coisa, né? Adianta a pessoa abrir um negócio em que ela não consiga, né, viver bem, ser feliz e ter um ganho, né, evolutivo, seja lá o que for, assim, né, se sentir bem com aquele negócio. Ela não pode criar um negócio em que ela vai se tornar tipo uma escrava do negócio,
trabalhar demais, ou se preocupar demais, ou sofrer demais. Tem que ser uma coisa que ela vai realmente resolver um problema da sociedade, ou seja lá, ter um produto que vai agregar, né, de alguma forma, mas ao mesmo tempo agregar para ela, né? Legal isso aí. Isso vai talvez se converter nessa felicidade que a Simone trouxe aí para a gente, né? Isso aí. Vocês querem comentar alguma coisa da Simone ainda, para a gente mudar? Eu gostaria de falar, Rafa, porque Vai lá. a gente está falando muito aqui em empreendedorismo e empreendedor, né? No meu caso, eu sou um empreendedor evolutivo da minha própria vida. E eu sou funcionário, né, de uma grande empresa com mais de 10 mil empregados, e a filosofia da empresa é voltada exclusivamente para o funcionário em função de fazer com que eles se sintam felizes no que estão fazendo. E a gente percebe no holopensene da empresa como eles vão desenvolvendo isso dentro de um processo de administração, né? Onde o funcionário, eles não falam funcionário, mas eles falam colaboradores, como a Simone colocou lá, né? Nós somos colaboradores, eles começam eliminando algumas palavras e dá a oportunidade para os colaboradores estarem envolvidos no desenvolvimento do material, né, para a peça principal da empresa. Então, existem algumas reuniões com grupos de colaboradores e onde os colaboradores têm a oportunidade de falar o que eles pensam, quais as ideias que ele tem para desenvolver aquele local onde eles trabalham. Né? De que forma poderia ser feito o trabalho de uma forma mais rápida, melhor, mais qualificada e que cansasse menos, que traga menos esforço para a gente. Então, a gente tem essa oportunidade toda semana de estar discutindo e comentando, né, com os superiores, né, com os chefes de cada seção. E isso aí vai sendo passado, né, para a direção principal da empresa. É muito interessante. E eu me sinto muito feliz de estar fazendo parte daquele grupo onde eu não sou mais um, mas eu sou um componente que tem uma voz, que tem uma participação dentro do trabalho da empresa. Eu também gostaria de comentar, porque eu acho que esse tema é bastante, vamos dizer assim, provocador, né? E a gente, principalmente nesse momento, né, que eu estou com uma função de empreendedor, né? Eu já fui funcionário aí, pelo menos umas 5 ou 6 empresas, né? Multinacionais e nacionais. E como é que eu vejo, né? Hoje, né? Porque, vamos dizer assim, o tom está naquela condição de responsabilidade, né? Você decide, ou você tem poder para poder atuar nesse sentido. Que eu procuro, como é que eu vejo essa questão? A questão até da felicidade é uma questão que ela tem que ser trabalhada inicialmente pelo indivíduo. Eu acho que eu, como empresário, como empresa, eu não sou responsável pela felicidade dos meus funcionários. Veja bem, eu me sinto responsável por criar um ambiente positivo, rígido, cosmoético, de respeito, de transparência. E por que a transparência é fundamental? Porque para algumas pessoas isso pode ser tudo que ela quer na vida, entende? Para outras pode ser tudo que ela não quer na vida. Então, eu tenho que comunicar isso bem para a pessoa. Ó, aqui, o que a gente quer é isso, os valores que nós temos são esses, né? Valores de respeito, de ética, de honestidade. A gente contrata caráter, valores e treina habilidades. E tem pessoas que se sentem bem ali. Tem outras que elas não querem nada disso, né? Porque isso é muito do indivíduo, né? Tem gente que quer um trabalho desafiador e às vezes, vamos dizer assim, até um estresse de uma carga de trabalho a mais, de um problema a mais, possa ajudá-lo evolutivamente. Para outros, não. Então, tem pessoas que chegam, querem trabalhar conosco, e a gente fala assim, olha, o ambiente aqui, assim, essa dinâmica não vai ser boa para você. Mas o que eu fiz de errado? Não, você tá se esforçando, você está correto, mas não é para você. Né? Não tem a ver com o ambiente nem com a pessoa, tem a ver com o perfil da pessoa, porque a gente não consegue atender a todo mundo. Então, acho que você tem que botar algumas bases para, se a pessoa se identifica com aqueles valores, né? E aí a gente coloca isso o mais cosmético possível, ela vai se sentir, vai se realizar ali, porque é uma questão de sentido, né? Hoje, até antes de vir para cá, eu estava com um funcionário e veja, você tem um trabalho, ele trabalha na área de fast food é rápido, e atende muito cliente. Ela contou um episódio do dia, né? Que uma pessoa ligou por telefone, queria presentear a namorada, e aí queria que mandasse um bilhete para a namorada, a pessoa saiu, fez o bilhete, né? Para mandar a entrega para a namorada.
E a pessoa depois foi lá na loja agradecer a pessoa. Veja, esse sentido, em tese, não tinha nada a ver com o processo de trabalho, não estava no manual em lugar nenhum, mas a pessoa se sentiu bem, ela se sentiu acolhida, ela se sentiu satisfatória nesse sentido. A pessoa se sentiu super bem, a pessoa foi lá agradecer a ela, mas os outros funcionários acharam que não, eu não sou pago para isso, por que você fez isso? Perdeu o seu tempo. Então, veja, o mesmo fato, para um, tem um sentido de felicidade, né, de satisfação íntima, para outro é uma perda de tempo. Então, é importante, eu acho, você ter uma cultura que reflita os seus valores pessoais, seus valores evolutivos, comunique isso bem, favoreça isso bem, mas tem pessoas que vão chegar ali, vão estar antagônicas, essas, né, a gente até, elas saem por si próprias, porque não se identificam, né? Mas é um aspecto desafiador, né, difícil, no sentido de que você não consegue, você cria um ambiente para quem está ali predisposto àquilo. Mas é claro, né, um ambiente de respeito, de educação, de acolhimento, né, valores evolutivos, é fundamental para esse trabalho. Mas é muito difícil. O que você acha que vai ajudar um, o outro não ajuda de forma alguma. Interessante. Legal. Cláudio, eu acho que você segura aí, traduziu Marcelo. Segura aí que a gente tem que começar a entrevista agora. Aí você faz aí depois da... Eu vou apresentar... Galera, gente aí que está ligada, porque a coisa está aí quente. Nós temos um entrevistado, nós já está participando aí para caramba, é isso mesmo, é isso que a gente quer. O Cláudio Garcia aceitou. Muito obrigado, Cláudio, por estar hoje conosco aí. E o Cláudio, ele é mestre em Ciência da Informação pela UFMG, MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC, pós-graduado em Publishing Management pela FGV do Rio de Janeiro, pós-graduado em Terapia Cognitiva Comportamental pelo IPTC, formado em Engenharia Elétrica pelo FMG e Psicologia pela Faculdade Uniamérica. Esse cara estudou, hein? Continua estudando. A experiência profissional dele vasta, principalmente dentro da área financeira e também como gestor. Hoje, gestor das lojas Subway de Foz do Iguaçu. Dentro da Conscienciologia, ele acessou as ideias em 91, ele é lá do início já, hein? Voluntário desde 93, professor desde 97, professor da Conscienciologia, tenepsista desde 2000. E hoje ele já passou por várias instituições conscienciocêntricas e hoje ele é voluntário da OIC. Então, seja bem-vindo à parte da entrevista, Cláudio. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar e estar aprendendo com vocês. Tá bom, obrigado. E assim, aí você é sempre bem-vindo aqui como debatedor para voltar a fazer outra entrevista. Nunca o tempo é suficiente, tá? Então, a gente está com as portas abertas para você. Hoje, com o tema, gente, os principais desafios enfrentados no desenvolvimento dos negócios. Certo? Então, vamos lá, gente. Marcelo, desculpe, te cortei. Manda não, tranquilo. Eu acho que ele traduziu bem ali o processo da felicidade do empregado. São valores e princípios que cada um vai interpretar de alguma forma, né? E a empresa, ela coloca, né, no caso aí, não são todas as empresas, mas algumas procuram estar desenvolvendo aí essas bases de funcionamento e de respeito que tem que ser levado em consideração. E ele fez um resumo ali perfeito, eu achei fantástico. E quero parabenizar e agradecer a presença aí do Cláudio aqui com a gente, né? Trazendo aí informações aí de alto nível. Dentro dessa questão, né, da felicidade, eu estou tendo umas experiências mais recentemente que têm me ajudado bastante a entender isso, né? Tem funcionários, a gente tinha comentado aqui previamente, que você acha assim, poxa, eu tenho que ajudar as pessoas a crescerem, e eu tenho que dar oportunidade, eu tenho que promover, e às vezes as pessoas não querem. O que eu tenho é que mostrar assim, as opções são essas, os valores são esses, tá? E a pessoa, se ela se identificar, ela consegue crescer profissionalmente, crescer financeiramente e ter um sentido, e ver sentido no que ela faz. Mesmo que depois, lá na frente, ela até saia. Fala, se você sair, que saia para melhor, né? Que você esgote as possibilidades daqui, tá? Isso é bastante interessante dentro desse contexto. E uma coisa que me chamou a atenção, né, nessa área, principalmente em serviço, a rotatividade ela é muito grande. E eu falei, poxa, como é que eu posso tentar fazer alguma coisa um pouquinho diferente? Falei, olha, se as pessoas vão ficar ou não,
eu não tenho controle sobre isso. O que eu tenho alguma gestão, alguma influência, é no holopensene que eu quero colocar nesse ambiente. Então, eu até me coloquei para mim o seguinte, antes, quando a pessoa não se encaixava, era muito traumático, era difícil, a pessoa ficava no embate, tinha um processo que às vezes você tinha que demitir, às vezes a pessoa pedia demissão. Eu falei assim, olha, eu quero criar um ambiente que eu não vou dispensar mais ninguém. A pessoa vai chegar. Se ela não tiver um alinhamento com esse holopensene, com esses valores, ela não vai conseguir ficar. Isso é interessante. Já tem um bom período que eu não dispenso ninguém. As pessoas pedem para sair. Né? Fala, o padrão é esse, a pessoa... E começou a acontecer um fenômeno que a pessoa faz alguma coisa, às vezes, fora, né? Antiética, e você pontua. E antes a pessoa só ficava com raiva de você. Hoje não, as pessoas ainda voltam 2, 3 dias, se desculpam, se constrangem. Falam, poxa, mas que bacana, né? Se é um negócio que é bacana no sentido de que ela percebeu, teve vezes que pediu demissão porque fez uma postura errada, e aí depois ela caiu em si e falou assim, não, eu estou constrangido pela tal ação. Né? Não por esse ato, mas pelo menos isso vai bater ali naquela pessoa. Muitos são jovens, né? Primeiro emprego, segundo emprego, em que se isso às vezes fica aí de mensagem. Num ponto que o que eu faço aqui é o que eu consigo cuidar, é o holopensene, dentro de uma atividade específica que tem as suas dificuldades e peculiaridades, né? Mas isso é bem interessante de ver, de vivenciar. Que a pessoa ela chega, ela vê, pô, o espaço não é para mim. A Cosmo, aqui é muito certinho. O cara fala, vocês são muito certinho. A pessoa fala, mas você está fazendo isso aqui é errado. Eu sei que é errado, mas... Entende? Aí a pessoa, ela se auto-exclui. Eu achei isso bacana, essa é uma experiência recente. Mas veio um ponto aqui, Cláudio, da questão da TARES dentro do ambiente empresarial, né? Porque você vai estar criando todo um código de ética, as normas de trabalho. Você vai ter ali, por exemplo, metas para cumprir, resultados para alcançar, e logicamente você vai fazer um processo de seleção, né? De ver o perfil da pessoa, as qualificações dela e tudo mais. Você vai fazer tudo, né? A receita de bolo do mercado, né? Mas aí vai ter um momento em que vai ter alguma coisa ali que não vai bater mais. Talvez a pessoa... Eu fico pensando assim num ambiente multidimensional, queria inclusive a sua opinião, né? Você olhar isso como uma visão mais sobrepairando aí, que você está fazendo ali o seu processo de trabalho empresarial e tudo, mas também tem um processo de assistência, né, que você vai qualificar a pessoa, ela vai aprender alguma coisa, ela vai levar, por exemplo, você falou que a pessoa fica pouco tempo, depois ela vai embora, então ela tem que levar alguma coisa de bom daquela vivência que ela teve ali, né? Como é que você vê isso aí, Cláudio? Dentro desse contexto, eu aprendi assim algumas coisas até nesse novo trabalho, nessa área de serviço de alimentação e de franquia, né? Eu acho que a primeira coisa para você ajudar a pessoa é você não ter pena dela, você ser honesto com ela. Se o seu... Aí é aquela diferença da TARES para TACOM, né? Se você, na hora de tentar ajudar, você passa a mão na cabeça no processo anticosmoético, ou não é franco, aí você começou, aí você já enfiou o pé pelas mãos. Tá? Aí você tem que perguntar, qual que é a sua intenção por isso? Você está passando a mão na sua própria cabeça pelas posturas anticosmoéticas que você está cometendo? Né? Então, toda decisão que eu tomei, assim, em que pesou mais a pena da pessoa, deu errado. Deu errado para mim, deu errado para ela. Tá? O que eu vejo? Eu tenho que definir qual que é o meu papel. O meu papel é criar um ambiente em que ele seja positivo e que tenha oportunidades para a pessoa, profissionalmente falando e pessoalmente, né, que ela se sinta bem ali. Mas eu não posso querer fazer tudo. Então, se a pessoa é empresária, não, eu estou contratando fulano para ajudar. Para ajudar não é empresa. Para ajudar é ONG, é instituição pública, né? Manda lá para um assistente social. Na empresa, eu sei que ajudo. Como eu ajudo? Eu te dou uma oportunidade. Né? Uma oportunidade de fazer um trabalho, um ambiente em que você a gente se pauta pela legalidade, pela ética, pelo respeito ao indivíduo. No entanto que eu tenho, né? Eu contrato pessoas, e hoje mudou muito, né? Então eu tenho estrangeiro, migrante, eu tenho transexual,
homossexual, bissexual, LGBT, assim, não tem diferença nenhuma para mim, né? Se você se comportar e fizer o seu trabalho dentro desses valores éticos, então, veja, não tem eliminação de nada. Não tem nenhum elemento que tire o indivíduo, qualquer pessoa, desde que respeite os critérios, né? Então, veja, a pessoa fica lá por ela. Então, às vezes, assim, tem um fulano que está precisando de um trabalho, você pode ajudar? Olha, você manda o currículo para a gerente. Se ela achar que ela é a pessoa que dê, contrato. E eu não interfiro nisso. Por quê? Porque aí virou TACOM, né? E a coisa que mais dá crescimento à consciência é ela conquistar as coisas a partir do esforço dela. Isso dá uma força para a pessoa, entende? Não quer dizer que as pessoas precisam de ajuda, mas eu não vejo que o canal meu seja através da empresa. Eu tenho outros recursos para fazer. Eu posso ajudar pessoalmente, na pessoa física, eu posso ajudar através de outras instituições, Agora, eu não misturo esses canais. Por quê? Porque eu atrapalho a própria pessoa, ela fica desprestigiada dentro do próprio grupo de colega, você está aqui porque você está sendo ajudado e não porque você é um bom profissional. Então, você gera uma série de problemas para ela. Quer dizer que essa pessoa não precisa de ajuda? Precisa, às vezes precisa de ajuda, precisa de assistência social, mas são outros organismos. O que eu não posso é achar que a empresa ela vai resolver todos os problemas. E eu gero outros, porque ela fica, vamos dizer assim, desprestigiada perante o próprio grupo, ela perde o respeito dos colegas. Então, que assistência que eu estou fazendo para a pessoa se ela está perdendo o respeito pelos colegas ao qual ela convive? Então, tem que inserir ali dentro de um padrão que seja igual para todo mundo, de uma certa equidade, né? A regra vale para todos inclui eu também. Então, qualquer coisa, qualquer procedimento que eventualmente eu esteja distraído, qualquer funcionário está autorizado a chamar a minha atenção, seja o gerente ou outro, porque o que vale para mim vale para todos, é o padrão ali dentro da empresa, né? Eu lembrei daquela frase, né, de bem intencionado, o inferno está cheio, né? Isso. Claro, quando você falou assim, porque para assistência profissional, mesmo no âmbito empresarial, não tem lugar para amador, né? O que você está falando é uma coisa profissional, uma atuação profissional. Sim, a partir, veja, e o meu tipo de trabalho que eu tenho, ele tem mais oportunidades, porque você não tem uma grande exigência técnica, né? Você treina as pessoas, né? Não é de grande complexidade, diferente de outros serviços que você faça. Mas você precisa valorizar o que a pessoa faz, porque ela vai crescer. Se ela reconhece e vê qualidade no que faz, ela acha sentido, ela se motiva a crescer profissionalmente, né? Não é a maioria que vê assim. Às vezes a pessoa só quer ir lá, cumprir o horário dela, ganhar o salário dela, mas está certo, eu tenho que respeitar. Desde que ela faça isso de forma correta, cumpra os deveres dela, eu cumpro os meus deveres, ela tem os direitos e deveres, eu tenho que respeitar. Tem gente que só quer isso. Só quer o seu horário, cumprir o seu horário, ir para casa, receber o seu salário e acabou, não quer mais nada. Eu tenho que respeitar também essa condição, né? Se ela respeita os colegas, se ela é correta, se ela faz o serviço dela direitinho, é uma opção dela. Ela não quer mais do que isso. Então, esse respeito também tem que existir. Às vezes a gente fica vendo, né? Porque o maior desafio é achar gente boa e treinar as pessoas. As pessoas não sabem como a gente olha para elas querendo que elas cresçam. Elas não têm noção disso, porque você precisa disso para o negócio crescer. E a pessoa às vezes não quer, e às vezes o gerente se frustra. Eu falo, a gente tem que respeitar. Tem algum comportamento de desvio ético? Não. Está deixando de fazer as funções dela? Não. Então, é a opção dela, tem que ser respeitada. Poxa, mas fulano podia fazer isso. Essa pessoa também dá uma certa estabilidade para o negócio, né? Porque... sim, né? Sim. Esse perfil, porque se todo mundo é mega empreendedor e quer subir na carreira, quem é que segura ali? Não, e tem o seu valor, né? Porque a pessoa está sendo correta com o que ela quer, ela não está sendo desonesta comigo. Ela foi contratada para aquilo, né? E tem o seu valor, tem que ser respeitado. É aquela condição. Para o outro, crescer é o que traz felicidade. Para o outro, a estabilidade é o que traz felicidade. E os dois são importantes. Você vê que os valores de um e de outro é diferente, mas eles podem coabitar no mesmo espaço. Se as regras de como a gente vai lidar um com o outro, como a gente vai seguir as regras, né? Um com o outro é com o colega de trabalho, é com o superior, é com o cliente, e dentro das regras que a gente tem,
regras legais, regras da vigilância sanitária, né, regras, né? A gente não faz nada fora da regra. Os funcionários são os primeiros a... Por que você não vai fazer isso? Porque a lei não permite. Ah, mas a gente podia. Não podia. É complicado até o pessoal entender, mas não podia. Não podia. Está na lei? Não está na lei. Né? Agora, não quer dizer também, aí é uma condição, você não pode romantizar. Existem algumas situações que são exceções, elas existem, que você não consegue ser 100% dentro da legalidade. Por quê? Porque tem uma série de distorções nessa condição. Então, você falar assim que você é 100%, não, é 99% você consegue. Tá? Então, às vezes, em alguns contextos, se você for 100%, você não funciona. Tá? E você também não assiste. Então, a gente tem que saber, a legalidade é o ponto de partida, mas a cosmoética e a assistência, ela tem um valor, às vezes, maior nesse sentido. Então, isso também você tem que ficar, de certa forma, tranquilo com isso. Né? Aí vai dentro da sua condição. Porque tem alguns contextos que vamos dizer assim, é impraticável. Né? É impraticável você fazer. Mas isso é exceção da exceção da exceção da exceção. E vamos dizer assim, e cabe no 1%, tá? 90%, cabe no 1%. Mas essa é uma realidade. Você não consegue ser 100%. Eu já tentei ser, né? 100%. Falei assim, então o negócio não funciona. Ô, Cláudio, você escolheu esse tema do desenvolvimento dos desafios hoje. Por quê? Por que te chama a atenção isso? Justamente porque a gente estava conversando um pouquinho antes, é que as pessoas, eu vejo uma visão romantizada de algumas pessoas, né? Quando elas pensam em empreender, elas pensam assim, empreendedor, aí ela fez a manchete do jornal, então assim, é muito dinheiro, tempo livre, né? Casa na praia, esse é sonho. Empreender é resolver problema, é desafio difícil, situações críticas. Então, veja, é isso que é o negócio. Essa parte que aparece é a manchete de jornal, para vender jornal. Né? Até o cara mais complicado, vamos dizer assim, até o que sai na mídia, né? Até o Elon Musk da vida, o Bezos da Amazon, o cara da Microsoft, você não acha que eles tinham problemas proporcionais àquele contexto? Então, para tirar essa visão romantizada. Então, veja, a superação dos desafios no desenvolvimento do negócio é que vai te ajudar no desenvolvimento evolutivo. Veja, tudo é um desenvolvimento. Então, até essa primeira personalidade que você falou, o Elon Musk, eu li a biografia dele, na verdade, até não muito tempo, o cara era desacreditado aí. Até ele começar a realmente gerar resultado na Tesla, porque também as empresas dele foram deficitárias, né? Sim. Quando ele vendeu o PayPal lá, o pessoal disse, nossa, tá rasgando dinheiro para investir em foguete, porque daí ele foi lá para Palo Alto investir na SpaceX, né? Mas veja, é uma questão de quantos Elon Musks fracassaram para um Elon Musk dar certo, né? Então, por que eu trouxe esse tema dos desafios? É porque é desafio, né? O empreendedorismo evolutivo, como o Marcelo está colocando, é desafio. Então, é você fazer vamos dizer assim, uma amizade com os desafios, não execrar os desafios. A gente tem que ver o seguinte, tem muita situação na vida que a pessoa, né, foi até comentado, não, mas é muito estresse, muito isso. Será que o estresse é o trabalho ou o estresse é a pessoa? Porque, veja, as pessoas às vezes reclamam do trabalho dela. Eu falo assim, poxa, mas o planeta é meio grande, né? Tem 8 bilhões de pessoas, tem milhares de pessoas. Veja, eu estou em Foz do Iguaçu, você está em São Paulo, o Marcelo está na Suíça. Ele não foi amarrado para a Suíça, né, que eu saiba. Né? Não amarraram o Marcelo, você vai trabalhar nessa empresa. Foi uma escolha. Né? Você chegou lá, olhou, sentiu, pô, não é para mim, não é nem se está certo ou errado, às vezes está tudo certinho, mas não é para ele, você tem essa escolha. Então, a gente tem que ter uma postura ativa dentro disso. Veja, você pode escolher quais problemas você quer resolver. Agora, você achar que quer escolher uma vida sem problema, me desculpe, não é empreendedorismo evolutivo.
Deixa eu só comentar aqui uma coisa que eu vi aqui na definição de empreender. Empreender é decidir realizar tarefa difícil e trabalhosa, tentar. Então, a gente vê dentro das empresas, as pessoas às vezes não tentam, elas simplesmente ficam ali paradinhas, porque se elas têm medo de tentar, mesmo como funcionário, fazer uma coisa difícil, uma coisa ousada, com medo de errar. Então, o empreendedor ele vai meio que na contramão disso aí, né? A gente é empreendedor mesmo sem ter uma empresa, né? Só de você arriscar, né? Esse conceito é do empreendedorismo evolutivo. O pior não é a pessoa não ter uma empresa, ter desenvolvido uma empresa. O pior é a pessoa ser empregada da própria vida, né? Uma empregada acomodada da própria vida. Porque você falou, o empreendimento evolutivo, ele é dificultoso, ele gera desafio, não tem nada fácil. Eu acho que isso que é a mensagem, isso que é o norte do empreendedorismo, né? E você tem que aprender a fazer esse contexto. Essa condição, né, de erro, né? Tem funcionário, às vezes, que a pessoa faz um negócio assim, se você fez tentando resolver um problema, não tem problema nenhum. A inação é pior do que a ação que não deu tão certo, tá? Então, você deixar as pessoas elas fazerem o esforço de resolver, isso vale para a vida. Então, o problema é você... Quando eu falo postura de empregado, é postura de acomodação. Eu não quero problema, não é problema meu. A vida é problema seu. Né? A diferença do empreendedor é que ele não pode falar assim, olha, manda lá para outro departamento, porque não é problema meu. Assim, todos os problemas que existem nas lojas da Subway, que eu participo, são problemas meus. Você imagina isso? Desde uma torneira quebrada, todos são meus. O funcionário pode dizer assim, não, esse problema não é meu. Todos são meus. Então, veja, na vida, todos os problemas são seus. Mas tem gente que acha que não é. Aí ela se vitimiza, a culpa é do outro, não deu certo por causa do meu patrão, não deu certo a dupla por causa da dupla, né? O problema é do meu vizinho de condomínio, né? O problema é do político do bairro. Veja... Aí a gente tem até um curso, né? Autoliderança evolutiva, ajuda muito aí. O empreendedor é o seguinte, todos os problemas são seus. O empreendedor da primeira viagem fica assim, falei, cara, o que você está fazendo? Por que você não foi lá? Não, mas o bombeiro é você. Não tem curso de bombeiro, mas você é o bombeiro. Tá? Você monta a equipe, mas todos os problemas são seus. Não fala assim, pô, mas eu não quero esse problema, não tem essa opção. Então, se você encara a vida do ponto de vista empreendedorismo, todos os problemas têm a ver comigo, então tem que resolver. Tá? Agora, não quer dizer que você tem que ficar... Na vida não dá para pedir demissão, né? Olha que bacana, Márcia, você escolheu um empreendimento evolutivo mais difícil, porque empresa você pode falar assim, não gostei do clima organizacional, vou sair. O que você faz com a sua vida? Não estou gostando desse entorpecente, eu vou pedir demissão? Então, veja, o empreendimento evolutivo, né? A situação no Márcio é muito mais difícil, ele não pode pedir demissão, ele não pode vender a empresa, né? Não dá. Então, eu acho que esse pensamento, ele ajuda muito. Eu acho que o empreendedorismo, no sentido que a gente está colocando, ele ajuda no desenvolvimento evolutivo por causa disso. A bola sempre está contigo. O problema sempre é seu. Não dá para dizer assim, poxa, esse problema não é meu. Esse problema é meu. Eu tenho que ver qual recurso eu mobilizar, qual pessoa eu vou encaixar, se ela conseguir resolver, é ótimo, mas você tem que treiná-la para isso, tem que apoiá-la para isso. E se não der certo, tem que dizer assim, não tem problema, manda para mim que eu vou matar no peito. Então, é essa disposição que te dá esse treino, que te dá uma oportunidade de treinar esse empreendedorismo evolutivo. Ah, não é comigo? Não tem essa. Né? Não dá para fugir. É muito bom, né? Não dá. A gente costuma dizer, né, dentro do empreendedorismo evolutivo, aqui dentro da Liderare, que empreendedorismo evolutivo é fazer as coisas acontecerem. É você ser protagonista da sua própria vida. Você escrever a sua própria história. Isso. Mas não dá para falar assim, a culpa é de fulano ou de ciclano. Você que tem que escrever, entendeu? Exato. Então, isso é bem interessante, isso é que dá autonomia, né? Eu vejo, a questão do empreendedorismo, e que eu acho que também vale a pena refletir, é a pessoa dizer o seguinte, eu estou nessa por quê? Porque você pode estar nessa por várias coisas. Você pode estar nessa por dinheiro, você pode estar nessa por status, você pode estar nessa, sei lá, qual o interesse da pessoa, né? Ela pode estar nessa condição porque ela quer que os outros trabalhem para ela, é o poder, não querem fazer nada.
o poder. Então, se você está nessa, por quê? Por que você está nesse contexto? Qual que é o seu objetivo aí? E veja, e esse conjunto está lá. O dinheiro, o poder, o status. Não vai dizer que você não tem. Aí você está sendo poliana. Você tem. Agora, o que você vai fazer com isso? Qual que é a intenção que você vai implementar? Qual o seu código cosmoética? No uso do poder que você tem. No uso do status que você tem. No uso do dinheiro que você tem. Porque isso pode ajudar, né? Dependendo como você mobiliza esses recursos, você pode fazer assistência ou não. Dependendo do contexto, você poder ter o status de poder ter acesso a A, B ou C, pode ajudar muita gente, né? Ou você está fazendo isso só para ajudar isso você? Isso exige daí a pessoa fazer a autopesquisa, né? Para poder ter esse alinhamento, essa bússola. Isso. Né? Qual que é a minha intenção em cada uma dessas esferas? Qual é o código que eu vou imprimir? Quais são os meus mata-burros? Não esqueça. Né? Se não tivesse mata-burro, a gente não estava aqui. Estava todo mundo participando daquela reunião de serenões, com os CX livres. Então, tem muito mata-burro. Vai saber o tipo de... acha que também é barbada? Deve ser uma bucha também lá, ser serenão, hein? Eu vou até aproveitar e fazer uma merchandagem, porque eu tenho um verbete que se chama autoquestionamento lúcido. E eu utilizo como uma técnica quando eu vou estar diante de alguma atividade. Eu uso da técnica do autoquestionamento lúcido. Qual é a minha intenção, né? O que está por trás da minha intenção para que eu esteja envolvido nisso? Isso. Se eu percebo que eu vou ter algum ganho secundário, eu prefiro não participar. Se o ganho não for para todos, eu prefiro não estar participando. Gente, olha só, deixa eu só... a gente está chegando no fim do nosso programa. Tu vê que passa rápido, a gente nem conseguiu explorar muito, né? É sempre muito, muito, muito rápido aqui. Então, mais uma última pergunta aqui, daí eu já peço para o Cláudio emendar a pergunta nas considerações finais dele, o que ele gostaria de deixar de mensagem. Então, Marcelo, Omar, quer fazer mais uma pergunta aí? Bom, deixa eu aproveitar aqui, Cláudio, eu queria parabenizar pelas as colocações que você fez, são muito legais, e, assim, dá uma dica aí para o pessoal que tem vontade de, sei lá, ter o próprio negócio, mesmo que seja uma franquia, você tem bastante experiência nisso, o que você poderia dizer para essas pessoas que têm a vontade, têm uma ideia, têm energia, têm, sabe, uma pegada, assim, que talvez já seja um bom começo. O que você pode dizer para essa turma aí, para eles tomarem cuidado? O que você tem aí para basear na sua experiência para colocar aí para a gente? O que eu vejo nisso, né? Como que nascem os projetos, os empreendimentos? A pessoa tem que entender as fases do que é um empreendimento. Aí você tem uma ideia, né? Então, a ideia ela é fundamental, você explora essa ideia, como que ela pode, a quem ela pode atender, como é que ela pode funcionar, mas só a ideia ainda não é um negócio, tá? Depois dessa ideia, ela tem que se transformar num produto. Eu não compro ideia. Eu leio ideia, eu escuto ideia, mas eu não compro. Uma ideia, você não compra a ideia, tá? Eu escuto aquela ideia, acho interessante, eu leio num livro. Então, a ideia ela não é comercializável, tá? Então, a ideia, vamos dizer assim, ela é muito boa, ela é o nascedor, mas ela não serve para nada do ponto de vista de business. Você não compra a ideia, você não aluga, né? Não tem jeito. Então, você tem que transformar isso num negócio. Então, essa ideia tem que se transformar num produto ou num serviço. Tá certo? Num produto ou num serviço. Então, você tem que transformar essa ideia num produto ou num serviço para que as pessoas possam ter acesso. Porque, assim, enquanto é uma ideia, só está na sua cabeça. Você não compra aquela ideia, você não usa a ideia do outro. Tá? Então, você tem que transformar essa ideia num produto e num serviço. E depois ela tem que entrar num modelo de negócio em que aquela ideia ou aquele produto ou aquele serviço consigam funcionar como negócio e sejam sustentáveis, tá? Que é o modelo de negócios. Que aí você tem que ter sustentabilidade dentro das várias variáveis que você precisa considerar, né? De lucratividade, de ambiente, de equipe, tá? Então, que às vezes eu vejo as pessoas mais novas, elas têm a ideia, e falo assim, ideia ainda não é um negócio.
Então, depois que você nasceu aquela ideia, você tem que transportar no produto e no serviço, que você acha, né? Você é o pai da criança, então você vai achar ela linda. Aí você tem que, de certa forma, testar e verificar a aceitabilidade daquela produto ou serviço dentro de um modelo que seja sustentável. Às vezes o empreendedor ele é muito bom para desenvolver a ideia, às vezes o produto e o serviço já precisa de uma ajuda, e às vezes para desenvolver um modelo de negócio precisa de mais de outra ajuda. Ele tem que entender esses elementos. E tem uma coisa que é inevitável, né? Tem que se estudar muito. A pessoa quer ser médica faz 10 anos de medicina. Ela quer abrir uma empresa, né? Botar o dinheiro que ela poupou, às vezes, por décadas, ou quer fazer um empréstimo bancário, e quer fazer porque ela teve uma ideia. Ninguém é médico porque teve uma ideia, né? Ninguém é engenheiro porque teve uma ideia, né? Você tem a ideia de fazer, você tem a ideia de ser engenheiro lá com 6 anos brincando de carrinho. Aí você faz o ensino médio, aí você faz o pré-vestibular, aí você faz. Então as pessoas têm que entender que existem exigências de habilidades técnicas no negócio que têm que ser desenvolvidas. Então você tem que investir nisso. Você tem que conhecer de pessoas, tem que conhecer de marketing, tem que conhecer de administração, você tem que conhecer de finanças, porque senão a coisa não funciona. Não dá para ser médico só com uma ideia. Tive a ideia de ser médico. Vai estudar 15 anos, aí você virou médico. Né? Isso é coisa para profissional. Gente, muito obrigado por todos aí que estão nos assistindo nas mídias sociais. Obrigado, Cláudio, pela presença hoje, pela entrevista. O tempo é curto mesmo, e por isso que você tem que voltar mais aqui. Eu gosto muito, viu? Eu me sinto bastante acolhido, eu acho um ambiente bastante fomentador aí das reflexões. Vocês estão de parabéns, é um prazer estar aqui participando das atividades com vocês, da Lideragem. Obrigado, Cláudio, a gente que agradece. Obrigado, Marco, Carlota também, obrigado, Marcelo Brivilati aí, da turma que participou aí junto do debate. E a gente gostaria de convidar vocês a continuar acessando toda sexta, tá? Toda sexta temos aí uma conversa de sexta, sempre com um debate, um convidado, de um tema que tem a ver com empreendedorismo evolutivo. Essa forma diferente e melhor que a gente pensa em bolar os nossos negócios na vida prática aí. Eu gostaria só de lembrar vocês de que a gente tem o fórum, o 6º Fórum de Liderologia, aí em 28 de maio, tá? É sobre a conquista da liberdade consciencial a partir da assunção da autoliderança evolutiva. Apresentação aí de vários pesquisadores e pesquisas, tá? É 100% online esse evento, vale a pena. Amanhã a gente tem a apresentação do Bruno com autopesquisa em liderança, no tema dele, autopercepção emocional do líder. E é isso aí, gente. Obrigado pela presença de todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Foi um prazer revê-los, hein? Obrigado. Sucesso. Como ter inteligência emocional no exercício da liderança? Como as emoções influenciam nas crenças irracionais do líder? Quer saber mais? Participe amanhã de nossa live sobre autopercepção emocional do líder.